Bem, bora continuar com o nosso projeto do sistema web. A gente já vai começar a trabalhar com a telinha de login, a parte de estrutura. Lembrando que na nossa página do index, tá, a gente parou aqui e tinha um alert aqui, ok? Mas eu fiz algumas mudanças aqui, então vamos ver como ficou. Antes era uma página, um index HTML, eu coloquei index.php, ok? Aí aqui eu criei uma pasta chamada components e criei já um arquivo chamado head.php, que é o cabeçalho da página. Porque como esse cabeçalho é uma coisa que a gente vai repetir em várias outras páginas, no index.php, no login, no recovery, né, da recuperação da senha e tudo mais, então a gente meio que aproveita isso aqui, tá? Então nesse caso eu criei um arquivo aqui chamado head, e na hora de colocar na página de login, que vai ser a primeira página que a gente vai começar a trabalhar, a gente importa desta forma aqui, ok? Então a gente importa com base no require once, tá? Que o require, a diferença do require e do include é o seguinte: o include o PHP vai tentar incluir, ver se deu algum problema, ele só vai dar um alerta se não conseguir achar o componente ou qualquer outra função. Ele vai continuar o script. Então, se tem algum problema, ele continua com o script, né, o PHP normal. Tá? Já o require, se der algum problema, ele vai travar o script, né, não vai continuar. Tá? Isso é bom você saber por quê. Porque se a gente quer executar uma função, posteriormente, a gente quer executar uma função e que deve ser realmente incorporado aqui pela, pelo esse include, no caso o require, a gente realmente precisa que essa função esteja disponível. Então a gente usa o require aqui, tá? Quando no caso é realmente obrigatório e tem que estar disponível a função que a gente quer importar. No caso, função, um componente e coisas do tipo, ok? Então, agora, aí no caso foi feito esse componente, o head, tá? Que no caso é esse daqui. E veja bem, aqui eu coloquei, antes estava um título, se não me falha a memória, estava um título index aqui, ok? Mas aí eu coloquei um título dinâmico. Por quê? Dependendo de qual componente que a gente for importar, como no caso do login, a gente coloca o título aqui, uma variável login, e esse título, logo que foi incorporado esse componente, que é esse head aqui, ele vai ser colocado aqui. Então, no caso aqui, na página de login, vai ser colocado o título de login. No caso, a página index, que vai ser a nossa dashboard, ele vai ser incorporado aqui como dashboard, ok? Então ele fica dinâmico e a gente consegue aproveitar isso daqui em várias páginas, ao invés de a gente ficar copiando isso aqui, colando aqui e depois colando aqui, ok? Então, e assim a gente consegue poupar várias linhas e fica também mais fácil de fazer manutenção, porque se a gente quiser fazer algum ajuste colocar uma meta tag, fazer qualquer alteração no cabeçalho, a gente aplica em todas as páginas de uma vez só, ok? Ao invés de depois ter que ajustar aqui, ter que ajustar nessa página, ajustar na página recovery e tudo mais, ok? Então fica muito mais fácil para dar manutenção. E mais organizado também, porque veja bem, olha a diferença, né? Olha a diferença de você colocar essa quantidade de linha, 3 linhas, tá? Ao invés de colocar 5. Então, aqui parece pouca coisa, né? Mas se o head aqui crescer, tá? Que provavelmente vai acontecer isso mesmo, é muito mais fácil você dar manutenção aqui do que dar manutenção em várias páginas, tá bom? Então, dito isso, a gente vai começar aqui pela página de login, ok? Então aqui já expliquei a forma de incluir, tem pelo include no caso, o require once, tá? E no caso aqui eu coloquei um estilo, uma folha de estilo dinâmica também. Então, se realmente a gente define uma variável style, ele vai tentar colocar aqui, ó. Então, se foi setado uma variável style aqui, ok? Ele vai incluir uma outra tag aqui, link de folha de estilo, com a referência, né, do local onde está essa folha de estilo, que no caso foi definida aqui, ó, components, desculpa, asset css login.css, que no caso foi essa daqui, tá? Então eu vou mostrar aqui, caso você tenha interesse, copia, pausa o vídeo, ok?
e copio aqui a parte. Aproveitando que eu estou nessa folha de estilo, tá? Eu quero mostrar essa parte aqui do Linear Gradient, ok? Então eu coloquei aqui escolhi uma cor, tá? Escolhi uma cor e vim nesse site aqui, ó, cssgradient.io, tá? Então eu coloquei aqui uma cor aqui meio que azulada, né? E variando pro roxo aqui, pro purple, tá? E no caso aqui eu coloquei um ângulo de 135 graus, que é o que está sendo aplicado aqui na nossa página de login, ok? Então ficou aqui, aí você pode brincar, colocar a cor que você quiser aqui, colocar um verde que aqui fica meio, sei lá, um verde, um vermelho, tá? Então você pode brincar aqui, aí ele gera o hexadecimal aqui, você pode brincar com ângulo, enfim, dá pra você fazer várias coisas bacanas aqui, ok? Tem essa aqui que é bem interessante, essa a gente pode mudar aqui, ó, essa aqui é uma outra variação também bem legal, deixa eu tentar aqui colocar 135, tá? Vamos colocar 45 então, ó, esse aqui ficou legal, então dá pra fazer várias coisinhas bacanas, tá bom? Então aqui vai da sua criatividade. Dito isto, eu acho que aqui não tem muito o que falar, tá? É CSS mesmo, eu acho que essa parte aqui realmente precisava mostrar. Aqui você pode dar um pausar no vídeo e copiar, né? Ver se você quiser alterar as cores, isso aqui é mais estilo mesmo, não tem muita coisa sobre isso, ok? Então, a gente criou, né, uma folha de estilo só para a página de login, ok? Aproveitando, deixa eu mostrar também que, por exemplo, uma coisa que eu sempre faço nos projetos é colocar, quando a gente cria um CSS customizado para o componente, principalmente em React, que é baseado em componentes, e eu coloco no finalzinho o nome do componente. Então é login, tá? Em todas as classes eu coloco login aqui, ó. Então, se porventura aparecer login, no caso não vai aparecer, né? Mas se aparecer uma classe input group e tiver na dashboard, essa classe não vai ser aplicada. Por quê? Porque isso aqui tem a parte do finalzinho aqui de login. Vai ser aplicada apenas na tela de login. Então é bom manter uma organização, tá? Particularmente eu prefiro assim, ok? Então dito isso, eu criei aqui uma outra coisa que eu quero mostrar, é essa questão do head, né? Então o head aqui ele pegou a parte do tipo de arquivo, a tag language e o head propriamente dito. Só que além disso, eu peguei o início da tag body. E na parte aí aqui no finalzinho da tela de login tem um outro require once que é o footer, ok? Mesma lógica do mesmo princípio aqui do head, eu criei um componente chamado footer e nesse footer eu termino com a tag body e o fechamento da tag HTML, editML, ok? E aqui nesse global JS eu fiz uma alteração. Antes tinha um alert aqui, eu coloquei um console log, ok? Para não ficar aparecendo aquele alert toda vez que carrega a página, ok? Então é isto. Aí no caso da tela de login, eu fiz uma div aqui com essa classe login container login, tá? Então tudo que for relacionado à tela de login, eu coloco aqui o finalzinho com a palavra login aqui, ó. Pode ver que tem várias referências à tela de login. Isso aqui fica fácil depois quando você vê um ar. Porque pode acontecer de sobrescrever, né? Então, por exemplo, se você colocar uma forma genérica, por exemplo, esses inputs aqui que pode ter em vários lugares, tá? Por exemplo, input group, pode dar confusão. Então você não sabe onde está sendo aplicado e para você achar pode ser um pouco mais trabalhoso. Então dessa forma não vai acontecer. Você sabe que a tela de login vai carregar todo o CSS de login, ok? Então aqui eu coloquei um formulário. Nesse formulário a gente tem uma tag de título, tá? O H2 aqui, e no caso aqui, voltando aqui para cima, ó, repare que o título é login, ok? Então o título está aqui, ó, login barra
PEP System, ok? Então, no caso, se eu vim aqui, ó, index PHP, né? Então, ele vai carregar dashboard, que foi no caso do index aqui, tá? Que foi o título definido, o title dashboard, ok? Então, essa aqui é a estrutura básica de todas as páginas que a gente for começar a fazer. Mas o foco não é essa aqui, certo? O foco é a página de login. E no caso da página de login, criei então esse input aqui para colocar o e-mail, obrigatório, um input aqui do tipo password, que aparece o asterisco, certo? Então não fica explícita a senha, eu estou digitando aqui, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele coloca aqui essas bolinhas, ok? Para não ficar explícito. A gente coloca o campo obrigatório, tá? Esse atributo aqui required. E na hora de submeter um tipo de botão do tipo submit, ele vai colocar a obrigatoriedade aqui, uma mensagem. Tá? Isso aqui é bacana. E na hora de submeter, ele vai direcionar para essa página aqui, tá? Esse arquivo em PHP, que no caso é a própria página. Ok? Então mais para frente a gente vai começar a trabalhar aqui para submeter, gravar no banco de dados e coisas do tipo. Então é bem tranquilo, não, eu creio que seja isso, não tem muito o que falar, tá? E nos próximos encontros a gente vai começar a fazer a conexão com o banco de dados, ok? Vai fazer a conexão com o banco de dados e vai fazer também uma outra estrutura, porque repare que aqui na pasta Pages a gente não colocou, certo? O arquivo aqui dentro, né? A página de login, a página do index. Então a gente vai dar uma organizada aqui um pouquinho melhor, ok? Então eu espero que você esteja gostando, deixa o teu like, se inscreva no canal e até a próxima.